Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites.
Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Um dos sentimentos humanos mais profundos e mais difíceis de nós elaborarmos é o sentimento de frustração, desânimo, e junto com tudo isso também nos sentirmos desalentados. Nós geramos expectativas sobre pessoas, situações, sobre coisas. Nós guardamos uma infinidade de sentimentos e projetamos esses sentimentos também nas coisas, nas pessoas, nas situações, porque nós queremos que as outras coisas fora de nós coloquem dentro de nós um sentido que a gente ainda não conseguiu encontrar direito. Isso é profundamente humano, isso é profundamente normal. E é muito compreensível que ao longo dos 3 anos que Jesus esteve caminhando e oferecendo a boa nova a pessoas que já eram desalentadas, desanimadas, sem futuro, e oferecer para elas a ideia, e muito mais do que a ideia, a realização do reino de Deus, tudo o que acontece no que nós chamamos hoje de tríduo pascal, sua prisão, sua condenação, sua flagelação, sua crucifixão vai causar no coração de muitos, inclusive dos 12, dos 11 discípulos, que Judas já havia saído da comunhão, muito desalento. Eles estão com o rosto triste e, mais do que isso, com o coração fechado. Quando isso acontece, nós precisamos contar com quem ou com o quê. Esse momento é o momento em que, sabendo que nós não somos pessoas que nascem e vivem sozinhas, e nem morremos sozinhos, é o momento de buscarmos no outro, nos outros, a começar de nossa família, a começar de nossa comunidade, o alento para recuperar o desânimo que se abate sobre nós. Exatamente o que Jesus vai fazer, contando para estes dois, indo para Emaús, tudo o que eles deviam ter tentado. Por isso Jesus vai dizer, são sem inteligência, lentos, porque talvez o coração não se esforçou o suficiente, ou não deu conta, porque é limitado. E dizer, tudo o que aconteceu tem um grande significado. Quando chegam ao povoado, convidados por eles, porque aí começa o início da cura destes dois, porque desalentados, eles sabem que sozinhos não vão resolver o problema, chamam Jesus, não sabem que é Jesus, para estar com eles. E quando Jesus abençoa e parte e distribui o pão, eles então fazem a grande experiência da fé. Exatamente como está no versículo 31. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. O olhar se abrir é uma metáfora para o coração se abrir. Quando o coração se abre, tudo faz sentido. E nós oferecemos sentido, inclusive, para uma infinidade de coisas que nós vivemos e tivemos na nossa vida, que foram desânimos, desalentos, sofrimentos, frustrações, decepções, quedas e derrotas. A gente ressignifica tudo isso, reelabora tudo isso, porque a perspectiva está agora muito mais ampla. Não está fechada sobre o ego, não está fechada sobre o eu, não está fechada sobre egoísmos, narcisismos e outras coisas, mas está aberta a uma perspectiva maior. E é justamente essa perspectiva mais ampla que vai fazer os discípulos moverem-se. Eles então dizem um ao outro, porque Jesus já desapareceu da frente deles, é uma experiência pessoal e mística,
Então, naquela mesma hora, depois que arde o coração, eles se colocam a caminho. Corações ardentes exigem pés velozes, e pés que anunciam precisam de corações ardentes. Eles se levantaram naquela mesma hora e voltaram para Jerusalém, encontraram os 11 reunidos com os outros, trocaram testemunhos sobre a ressurreição, o dos discípulos de Emaús e também os dos 11 que lá estavam. Vocês perceberam que todo o texto é um grande protótipo. Quem entende de protótipo é engenheiro, né? Então, protótipo é uma palavra que significa modelo. Você constrói um modelo que vai ser teste ou que vai ser exemplo para que algo definitivo depois aconteça. O protótipo deste capítulo 24, versículos 13 a 35 de Lucas, é o grande protótipo da real e verdadeira experiência que qualquer um de nós cristãos precisa viver sempre. Preste atenção, sempre. Que é a celebração da Santa Missa. Primeiro, os discípulos dão uma motivação. O que eu vim fazer nessa caminhada de 11 quilômetros? O que eu vim fazer nessa Eucaristia? Estou com o rosto triste, perdi minhas esperanças. Depois se escuta a palavra, Jesus contou para eles sobre as Escrituras, onde falava sobre o Messias. Depois eles se sentam, eles convidam Jesus para sentar, então eles oferecem o lugar onde eles estão. Jesus parte o pão, oferece e os olhos se abrem. A cada Eucaristia que nós participamos, nós repetimos esse modelo. E esse texto do capítulo 24 de Lucas, situado por volta do ano 70, ofereceu para os cristãos daquela época, porque os apóstolos já estavam morrendo, como que os cristãos poderiam e precisavam continuar a viver a sua fé. Essa vida e essa vivência se dá essencialmente e principalmente dentro da Eucaristia. Mas para terminar, eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque não é uma ocasião de fazer uma palestra sobre o tema Eucaristia, não é ocasião para fazer uma catequese sobre as partes da missa, mas principalmente para dizer o que não é a missa. Primeiro, missa não é uma coisa, uma dimensão, um gesto, um ato, uma participação que se faz porque se tem medo de alguma coisa. Medo do pecado, medo do inferno, medo de alguma culpa, medo do padre, medo de qualquer coisa. Porque você não ama alguém por causa de medo, ama? Não. Você quer ir ao encontro do seu amado e da sua amada porque você ama. Então o encontro é livre, é de coração aberto. Depois, junto com o Papa Leão, que agora pela manhã já celebrou uma missa para milhares de pessoas em Angola, e quando disse, do versículo 31, Papa Leão XIV foi, como já aprendemos na exegese bíblica e na teologia, dizendo, a Eucaristia não é um encontro que se fecha sobre os minutos que nós vivemos aqui. É preciso vivenciar a Eucaristia para que a Eucaristia seja também um encontro com o outro, com o próximo, e especialmente porque fala para um país e para pessoas que carregam uma cruz pesada de mais de 60 anos de uma guerra civil, em que grupos matam uns aos outros, incentivados por grupos à procura de dinheiro, pessoas que empobrecidas nasceram e morreram empobrecidas por décadas e décadas, e dizer para eles que a Eucaristia se alarga, se estende sobre a realidade viva de cada uma daquelas pessoas, e que diz também para nós que a Eucaristia se vive essencialmente, principalmente da bênção final, passando a semana toda
até o sinal da cruz inicial do domingo seguinte. É ali que cada um de nós é um cristão e uma cristã eucarísticos, como ação de graças que fazem comunhão. Portanto, não tem sentido nenhum, absolutamente não tem sentido nenhum, ser um cristão católico que faz e vivencia muitos exercícios de piedade, novenas, terços, rezas, peregrinações, adoração ao Santíssimo e tantas outras coisas, e não casa isso com a participação da Eucaristia. É a participação da Eucaristia o centro irradiador, é a participação da Santa Missa o ponto de início e o ponto de fim, a partida e a chegada, o núcleo que irradia. Tudo mais que vem depois, a devoção ao seu santo que você tem particular, a presença de outros momentos de fé e de piedade individuais ou em grupo, são ou devem ser uma consequência. Eu vejo e me preocupo muito com uma multiplicação muito grande de devoções e de expressões de fé, sejam virtuais ou sejam comunitárias, que às vezes podem levar o católico a se sentir satisfeito, porque se esforçou muito, porque rezou bastante, se emocionou demais, mas depois não vem para a missa. Porque o final do texto amarra o sentido de todo ele. Eles colocaram-se a caminho e foram contar para a comunidade. Eles não se fecharam nesta experiência individual que eles tiveram. Eles não se amarraram nessa grande efusão emocional e feliz que tiveram, experimentando uma visão e uma aparição do ressuscitado para aqueles dois. Mas eles sentiram a necessidade de dizer para a comunidade, que é de onde eles vieram, que essa experiência foi vivida por eles. Então, católico eucarístico é católico na comunidade, católico da comunidade e católico para a comunidade. Então vamos guardar, é católico no sentido de estar inserido, dentro, não fora, dentro fisicamente, geograficamente. É católico da comunidade, no sentido de pertença, porque quando não está geograficamente na comunidade, quando não está fisicamente presente e vivendo a Eucaristia na sua comunidade, ele se identifica, eu sou da comunidade tal. E não tem necessidade de buscar fogo em outros lugares. E principalmente, ou não menos importante, é católico para a comunidade, porque se responsabiliza pela vivência da comunidade. Disse tudo isso porque, preparando a Assembleia do Povo de Deus da Arquidiocese de Belo Horizonte, os bispos reunidos em Aparecida para definir os próximos 5, 6 anos de como vamos evangelizar o Brasil, todos já disseram, preocupados, de uma espécie de protestantização ou pentecostalização da Igreja Católica, quando as comunidades perdem força e as acepções individuais, os gostos individuais e os carismas próprios estão para cima e acima da comunidade. Mas, certamente, o Espírito Santo sabe o que fazer e como nos trazer. Ao mesmo tempo também, nunca experimentamos nessa vigília pascal, dizia Dom Orlando Brandes agora na missa no Santuário de Aparecida, tantos batismos, tantas novas pessoas que retornam ou que fazem parte da fé da igreja, para dizer exatamente que é na comunidade que eles estão e serão inseridos, porque é na comunidade que reconhecemos Jesus ao partir o pão, e é a partir da comunidade
que nós vamos evangelizar mundo afora. Sinta-se sempre pertencente à sua comunidade, lute por ela, defenda a sua comunidade, abrace sua comunidade, acolha todos os missionários que de tempos em tempos chegam para governar e evangelizar, que passageiros são e retornam também depois, e outros depois chegam, mas a comunidade permanece firme, porque experimenta a fé no ressuscitado. Nisto reconheceram Jesus ao partir o pão. Os olhos deles se abriram, porque reconheceram a Jesus. Fiquemos com os olhos abertos, não deixemos que os nossos pés saiam do chão. Se os pés estão voando, a gente não está no chão. Se a cabeça está longe, os pés também não estão no chão. É no chão da comunidade, é no chão da nossa história, é no chão da nossa realidade, é no piso da nossa igreja que a gente é feliz. Por quê? Porque eu sou feliz na comunidade.